Bom dia a todos, um feliz sábado. Que bom podermos estar juntos na casa do Senhor para buscar a presença dEle, para adorá-lo também. Nesse momento a gente começa agora a lição da escola sabatina. Eu vou fazer uma pequena explicação aqui, né, que geralmente esse momento quem fazia era o pastor Evandro, e ele saiu aí na merecidas férias, e agora eu vou estar aqui substituindo ele temporariamente nesse momento aqui, no momento da lição da escola sabatina. Já estive em outros sábados com os irmãos aqui também, né, participando da lição, mas vou estar hoje aqui substituindo o pastor Evandro, que está tendo aí as merecidas férias. Então esse momento é o momento do pastoreio, que a gente olha para a semana que passou e analisamos aquilo que nós fizemos, aquilo que nós realizamos. Então, nesse momento, eu vou fazer algumas perguntas. O pessoal aqui da igreja pode responder levantando a sua mão, e o pessoal que está em casa também pode aí, entre vocês, entre família, responderem, porque é importante a gente manter esse hábito de relatar e de fazer um levantamento, né, de como que está a nossa vida espiritual. Então, a primeira pergunta é: quantos durante a semana mantiveram comunhão diária com Deus através do estudo da lição e da Bíblia? Permanece com a mão levantada para poder contar. Ok, obrigado. Quantos realizaram nessa semana que passou alguma ação solidária, ajudaram alguém nas suas necessidades, alguém que estava precisando? Muito bem. E quantos durante essa semana testemunharam, falaram de Jesus para alguém, seja através de redes sociais, através de uma conversa pessoal? Quantos nessa semana testemunharam? Ok. Muito obrigado. E que a semana que se inicia logo mais seja uma semana em que a gente possa estar cada vez mais cumprindo com a nossa missão. Agora nós vamos para o momento da lição da escola sabatina. Eu vou me sentar aqui e vou chamar os nossos convidados especiais de hoje. A gente está começando aí uma nova lição, né, um novo trimestre. Eu vou chamar aqui primeiramente o pastor Bruno Schaeffer, pastor aqui dessa igreja. Seja bem-vindo, pastor. Fico até meio sem graça, assim, né, de ser o apresentador aqui, a casa é sua, né, mas obrigado aí pela oportunidade. E eu vou chamar também agora aqui o Carlos. O Carlos, ele é coordenador dos interessados da Novo Tempo, é isso mesmo, né? Isso aí. Então tá bom, seja bem-vindo aí, Carlos. Antes da gente começar a lição, eu só quero pedir autorização antes para o pastor Bruno ali, né? Sim, fazer um convite especial para o pessoal que tá tanto aqui como que está em casa nos assistindo. Até agora na parte do pastoreio a gente falou, né, dessa questão de ajudar o próximo, de fazer alguma ação solidária. E amanhã, no Camar, nós vamos estar com uma oportunidade para, quem sabe, aqueles que querem ajudar, que querem fazer algo, mas às vezes até mesmo a pandemia impossibilitou algumas coisas, a gente tem que respeitar, né, o distanciamento social, as EPIs, como se fala. Às vezes alguns lugares que eram postos de coleta, que as pessoas conseguiam ajudar, estão fechados. Então, pensando nisso, amanhã no Camar, das 9h30 às 11h30, nós vamos estar realizando um drive-thru solidário. Então, a pessoa pode ir ali dentro do seu carro, sem sair do carro, né? Até pode ser que chova amanhã, mas não tem problema, vai ser dentro do seu carro e levar ali doação de alimentos ou roupas. Muito bom. Então, essas doações elas vão ser destinadas para a ACAS, que é uma associação de crianças e adolescentes surdos, que eles têm uma parceria com o Ministério de Surdos Adventistas aqui do Rio Grande do Sul também. Então, eles atendem ali cerca de 100 famílias, têm passado por muitas necessidades, e todas as doações serão bem-vindas. Então, amanhã a entrada vai ser pela rua Alberto Silva, 390, você entra ali pelo estacionamento da FANG. Eu acho que o pessoal da igreja mais familiar entende mais por esse termo aí, no estacionamento da FANG. A pessoa entra ali, deixa a sua doação e sai na segurança, protegidos, e já pode relatar na semana que vem que fez a parte. Semana que vem é 100%. 100%, amém. Muito bem, então está feito o convite aí. Qualquer outra informação pode entrar em contato conosco. Então a gente começou uma nova lição, né? Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Sim. E nessa semana nova aqui que a gente iniciou, o tema diz por que testemunhar, né? A importância de nós testemunharmos. Então a gente percebe que a intenção de Deus é salvar a todos, né?
Inclusive o verso da lição dizia assim, 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então a salvação dos homens é um desejo de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Essa salvação de Deus, até na lição de domingo ali comentava sobre isso, a lição de domingo dizia que como nós podemos cooperar com o Senhor em sua obra de salvar os perdidos. E quando eu li isso aqui eu fiquei perguntando, mas como assim cooperar com o Senhor em sua obra de salvar os perdidos? Então, nós seres humanos, a gente tem um papel na salvação de outras pessoas ou isso depende apenas de Deus? Vamos lá, vamos pela Bíblia, vamos começar com a base bíblica para isso. Eu queria convidar vocês, bom dia em primeiro lugar, você que está aqui presente, você que está nos assistindo. 1 Coríntios, por favor, você que está com a sua Bíblia ou o seu aparelho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, pastor, para começar assim com base bíblica, né, onde Deus faz uma afirmação em relação a isso que tu está perguntando. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz assim, porque de Deus somos cooperadores. É uma afirmação bíblica, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos cooperadores de Deus. Aí a tua indagação é como poder cooperar com Deus, porque às vezes a gente olha para a gente, com todas as limitações que a gente tem, e pensa em um Deus perfeito, com todos os recursos e poder que Ele tem, né, o que vai precisar da gente? E isso é muito importante a gente fazer uma análise sobre isso, e eu entendo que todo o restante vai ser uma ampliação em relação a isso, mas eu tirei algumas citações, uma meditação matinal de alguns anos atrás, chamada Filhos e Filhas de Deus, na parte 259, a senhora White, inspirada por Deus, diz assim, quero dizer-lhes o que cada um de nós, desde o mais idoso até o mais jovem, ou seja, já engloba todo mundo, pode fazer. Podem cooperar com Deus e uns com os outros. Ela está reforçando essa afirmação. Mas aí, na sequência, ela diz assim, que quer a divindade conosco, pobres e fracos como somos, que pode Deus fazer conosco? Aí ela responde, tudo, uma vez que estejamos dispostos a nos entregar totalmente. Então, a gente pode cooperar com Deus, Ele deseja isso, e a condição é que nós entreguemos realmente, nos coloquemos à disposição dEle para esse trabalho. Ok, pastor? Então, agora, claro, tu fez uma pergunta assim, como a gente vai cooperar, né? Nós temos uma limitação. A nossa cooperação é no sentido de comunicar às pessoas a mensagem de salvação. A gente não tem a capacidade de fazer com que elas aceitem, que elas sejam transformadas. Isso é uma obra do Espírito Santo, totalmente divina. Mas a função de comunicar, né, pela palavra, pela vida, é nossa. Deus, depois, mais adiante, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso, mas Deus quer que nós sejamos cooperadores dessa maneira, apresentando a mensagem de salvação dele. Pastor Bruno Alves, queria dar meu bom dia a todos também, bom dia aos queridos irmãos que nos acompanham e aos queridos que estão aqui também, né? Na realidade, existem várias oportunidades de salvação para todos nós, né? Mas a melhor oportunidade somos nós, seres humanos, que podemos dar. E a melhor oportunidade é Jesus Cristo. Deus se revela ao ser humano através da natureza, através de providências, né? Aquelas coisas que acontecem na nossa vida e isso é providência divina. Muitas vezes é o ato de Deus para que a gente se volte para Ele. Mas nós somos a melhor, ou Jesus é a melhor oportunidade de salvação. E Jesus Cristo, na sua essência, só pode ser revelado na plenitude através de nós. E pensando em oportunidades, né, uma pergunta que eu deixo para nós pensarmos aqui e para quem está em casa, né? Se Jesus, né, se Ele dá oportunidades diárias para todos nós, para todo ser humano, não deveríamos nós dar um testemunho constante? Ou deveria ser o nosso testemunho esporádico? Se o testemunho de Deus, a oportunidade é diária? É uma pergunta para a gente refletir, para a gente pensar. Com certeza. E eu enxergo essa questão aqui, complementando o que os amigos falaram, que além da gente, essa cooperação, né, esse nosso envolvimento com o trabalho missionário, é mais do que um dever.
É claro que é um dever que Deus deu para cada um de nós, mas se a gente for parar para pensar, é um privilégio. Porque um dever, digamos assim, um dever seria uma coisa que se eu não fizesse, outra pessoa não faria. Mas na questão de testemunhar, não é assim. Deus não precisa de nós. Ele não precisa, Ele nos escolheu para nos dar uma oportunidade. Então eu não vou pregar, porque se eu não pregar, ninguém mais vai falar, e não tem, o meu dever, eu tenho que fazer isso. Ok, tem essa questão do dever, mas acima de tudo é um privilégio que Deus nos dá. Pastor, eu escolhi uma citação aqui dentro disso, fecha exatamente com o teu comentário. Atos dos Apóstolos 134. Deus não escolheu como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram. E tem uma outra citação que vocês conhecem que diz que os anjos eles ficam ansiosos para fazer o trabalho, porque eles conseguiriam fazer isso muito mais rápido e melhor do que a gente. Mas Deus não deu a eles essa tarefa. Mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Então, aí está o privilégio. Os anjos queriam fazer e a eles não é permitido. E Deus deixou para a gente fazer essa obra. Então, realmente, confirmando, né, o que tu disse, é um privilégio de nós sermos escolhidos para isso. Até porque a gente consegue se identificar melhor com as pessoas, porque a gente vive a mesma realidade. O anjo teria muito mais argumentação, muito mais capacidade intelectual, talvez, mas ele não sabe o que é. Ele não poderia dizer, eu sei o que você está passando. Exatamente. Né? E se tem alguém que faz diferença na hora de testemunhar, é isso. Né? Quando a gente está com alguém que está passando alguma situação, e normalmente nós já enfrentamos muita coisa na vida, a gente poder dizer, olha, eu sei o que está sentindo um dia, eu vivi isso, mas agora eu tenho uma esperança que me dá força e tal. Né? Isso dá um peso na hora de testemunhar. Com certeza. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora, tá? Vamos lá. O mundo que a gente vive é um mundo de muita tristeza, de muita tragédia. As consequências do pecado, né? Que trouxeram a queda ao mundo e todas as consequências ao mundo natural. O que a gente pode fazer para trazer alegria ao coração de Deus? Porque Deus também se entristece com as tragédias, com o sofrimento. Deus ele também sente isso no coração dele. Mas o que nós, assim, em resposta, até em gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, o que a gente pode fazer para alegrar o coração de Deus? É interessante a gente ir para a Bíblia também, assim como o pastor Bruno, né? O nosso BS, aqui tem o BA, né? Bruno Alves, o BS é o Bruno Schaffer, ou o Bruno Pai e o Bruno Filho, mas assim como ele começou... Pai, Filho e Espírito Santo. Aí fica complicado, né, pastor? Mas assim, baseado num texto bíblico, assim, a pergunta é, né, como que a gente pode alegrar o coração de Deus, né, BA? Então, Lucas capítulo 15 nos traz alguns versos ali sobre alegria. No verso 6, falando da parábola da ovelha perdida, fala, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. No verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O verso 9, falando sobre a moeda perdida, a dracma, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A gente percebe que nesses versos são parábolas, mas que apontam para a alegria de Deus ao encontro daquele que está longe, daquele que está, usamos a expressão perdido, e daquele que precisa ser encontrado. A lição comenta também que existem muitas desgraças no mundo, né? E comenta até umas situações bem peculiares, né? Como que é o sentimento de Deus diante de uma criança que é abusada? É algo para a gente pensar. Qual que é o sentimento de Deus diante de uma mãe que é rejeitada, que é explorada, que é maltratada pelo seu filho? Deus com certeza não sorri com isso. Eu imagino Deus triste com essa situação. Eu imagino Deus triste com a situação do mundo. Mas existe algo que pode trazer alegria. A gente precisa entender o que é, na realidade, a alegria, né? Qual é o conceito de alegria e de prazer, né? Alegria, nós seres humanos, é quando nós recebemos algo, isso nos traz alegria. Ou há alegria na nossa vida quando há ausência de problemas, ausência de situações problemáticas, difíceis. O interessante é que nós, seres humanos, temos alegria em coisas relacionadas a nós. Deus tem alegria no outro. Interessante isso. A alegria dele é quando o outro recebe.
A alegria dele é quando há ausência de dificuldades na vida do outro. Então, quando eu me coloco na brecha de Deus para testemunhar, para usar as coisas que eu aprendi, para falar dele, porque testemunho não é falar de mim, testemunho é falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E quando eu levo isso para o meu próximo, e essa pessoa é então libertada das suas angústias, dos seus problemas, tem consciência de que existe algo maior para ela, então isso traz alegria para Jesus, para Deus, porque essa pessoa é libertada então das angústias e dos problemas que ela vive. Muito bom. Porque quando a gente fica pensando, né, Carlos, agora meditando o que está falando aí, a gente hoje, claro, tem acesso a muita informação, né, por causa da questão da internet, a globalização e tal, e a gente já fica assim, dá um peso, né, de saber tanta miséria. Isso que a gente não sabe, eu imagino que mesmo com todos os meios de comunicação, a gente não fica sabendo de 5% do que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento, se a gente tivesse ligado, assim, conectado agora, não é o caso, graças a Deus. Agora, imagina Deus, Ele sabe cada probleminha que está acontecendo, cada pessoa que está morrendo nesse momento, cada pessoa que está sendo violentada, abusada. Imagina como deve ser isso, né? E a gente foi criado em imagem e semelhança dEle. Então, Deus tem sentimento, a gente sabe disso. Ele também sofre, né? E aí quando a gente estuda essa lição e pensa assim, o que pode dar um alento para Deus, é a questão da gente poder servir Ele e fazer um bem para alguém, né? Em meio a tanta desgraça, isso dá um pouquinho de alegria ao coração. Isso é maravilhoso, pastor. Sabe, a lição até comenta assim, né? Se não me engano, o que faz Deus se alegrar, o que faz Deus dançar. Uhum. E muitas vezes eu chego em casa com alegria, quando eu tento, é uma coisa que eu programei na minha mente, de chegar em casa e trazer alegria no momento que eu entro na porta. E muitas vezes eu entro feliz, entro dançando, pulando de alegria, por me encontrar com os meus queridos. Imagina Deus, né? Ele sente alegria quando a gente traz alguém de volta. E isso a gente pode exemplificar muito bem na vida de pais e mães, né? Deus nos deu esse privilégio de gerar, para a gente compreender assim que quando alguém faz alguma coisa boa para o meu filho, e quando meu filho é bem tratado, isso me traz alegria. Se alguém pisa no meu filho, e o meu filho é maltratado, isso me traz tristeza. Dói. Dói no coração. Eu não sou pai, né, mas dizem que dói mais quando atinge o filho do que a si mesmo. Do que a nós mesmos. Imagino que Deus mexe com o meu filho, né, e quando a gente mexe traz comigo, coisas... mas não mexe com o meu mas filho. não mexe com o meu filho. É verdade. E é interessante nessa parábola que o Carlos citou, das 3 parábolas de Lucas 15, que todas elas, quando que estava perdido, era encontrado, tem festa no final, né? Todas elas, chamou os vizinhos, vamos fazer uma festa, né? E eu fico imaginando que coisa linda que deve ser essa festa que acontece no céu, quando um pecador se arrepende, quando a gente tem aqui uma cerimônia batismal, que é um símbolo, né, desse arrependimento, uma confissão pública. Com certeza a festa é muito grande. Pastor, assim, só claro. pegando o gancho, né? Que nem a gente está aí desde março, nessa situação, um tempo sem culto, agora o culto reduzido e tal, né? E nesse tempo a gente vai observando. E assim, é impressionante, sem dúvida nenhuma, e sem desmerecer, tá, vocês que estão aqui hoje, mas o sábado, assim, marcante que a gente teve nesse período foi o do batismo, do Lucas e da Dani. Foi o único momento que deu a sensação de que parecia que estava cheia essa igreja, né? No momento que veio, os familiares e amigos vieram aqui à frente, a emoção deles, a importância daquele momento, o que representava para a igreja, para eles, a repercussão que teve nas casas, porque depois eu fiquei mais de 1 hora respondendo as mensagens no WhatsApp, das pessoas dizendo que choraram, que estavam emocionadas, vivendo esse momento, e a gente vê como realmente é importante, e aí a gente consegue ter uma ideia do que representa para Deus esse momento. E eu digo que parecia que ele estava cheia, não, porque tinha as mesmas 30 pessoas que pode ter, mas dava para sentir assim que tinha muito anjo aqui dentro. Presença do céu. Presença do céu aqui, abundância. Pastor Bruno, deixa eu já ir para a nossa próxima pergunta. A lição falou ali de como nós crescemos através da doação, né? Quando a gente se doa, a gente cresce. Sim. De que maneira eficaz assim, nós podemos negar o próprio eu? Que é uma coisa que a lição abordou, né? Negar o próprio eu. Como que nós podemos negar o próprio eu de maneira eficaz? Ok. Eu vou ler uma outra citação, tá? Fundamentos da Educação Cristã, 207. Olha só. Os que desejam ser vencedores. Vou perguntar para quem está aqui que eu posso ver, né? Quem é que quer ser vencedor na carreira cristã? Todo mundo. Em casa, não vejo você, mas pode levantar a mão aí. Os que desejam ser vencedores precisam, olha só,
precisam negar a si mesmos. E a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. A única coisa que vai realmente desenvolver na gente essa abnegação, esse altruísmo, vai ser o interesse pela salvação dos outros. Pastor, eu gosto de histórias para ilustrar. Já usei mais até. Hoje eu tenho usado menos, mas elas deixam os assuntos bem claros, assim. E eu gosto de uma história, e provavelmente vocês já ouviram, muitos de vocês, que conta que 2 homens estavam nas regiões geladas lá do Tibete, e eles tinham que chegar a um abrigo antes que anoitecesse. Porque se eles estivessem no caminho e anoitecesse, eles morreriam congelados, certamente. Temperaturas ali, a gente está com frio, né? Eu não vi a última informação de temperatura. Alguém sabe atualizar agora quantos graus nós estamos? Aqui dentro está legal, né? Tem um ar quente, nós estamos... O Ney está num solzinho na janela lá, pegando... Hoje de manhã eu sei que estava 6 graus. Ok, então está mais do que isso, deve certamente tá... agora. Quanto está, Josi? 10 graus. Então, eu estou falando de uma situação de 30 graus negativos, aproximadamente, ok? Dessa história. E os 2 homens, então, tinham esse objetivo em comum. A gente tem que chegar no abrigo antes de anoitecer, senão certamente a gente morre congelado. E eles começam, então, a tentar fazer o percurso a passos largos, com esse propósito, e já viam, assim, que começava a declinar, a noite começava a chegar. E quando eles estão nessa investida de chegar no abrigo, eles ouvem um som que parecia ser de alguém, de uma pessoa. Um olha para o outro, tipo, foi você que emitiu o som, e um olha para o outro, não foi ninguém, mas de onde é que veio? Tem um despenhadeiro do lado da estrada que eles estão percorrendo. E eles olham lá embaixo, está um camarada que caiu, provavelmente com a mesma pressa deles, o cara deve ter escorregado, caiu, estava todo quebrado lá embaixo. Um dos homens olha para o amigo e diz assim, olha, na minha crença, isso é o karma dele, ou seja, esse é o destino dele, ele tem que passar por isso, e eu tenho que seguir em frente, porque eu tenho que salvar minha vida. Só que o outro que ouviu essa afirmação, ele disse, bom, na minha crença, era um cristão, eu tenho que descer lá e tentar salvar esse camarada, ainda que eu acabe morrendo com ele, mas é a minha obrigação fazer isso. O primeiro seguiu em frente, preocupado em chegar no abrigo antes de anoitecer, para salvar a sua vida. O cristão desceu do despenhadeiro e imagina, chegou lá, o homem estava com fraturas, e aí consegui botar ele nas costas, caminhar na neve, com um peso dobrado em cima de você, mas ele conseguiu chegar na estrada de novo, com aquele ferido, e começou então a ir para o abrigo. Quando ele estava chegando no abrigo, ele já conseguia ver o abrigo, ele tropeça em uma coisa, com aquele peso nas costas, ele tropeça em algo, mas ele consegue já enxergar que o abrigo estava perto, ele passa o pé na neve para ver no que ele tinha tropeçado, podia ser um pedaço de árvore, um toco, alguma coisa. Sabe no que ele tropeçou? Naquele amigo que quis sair rápido para salvar a sua vida, que achou que ia perder tempo, se fosse ajudar o outro, morreu congelado. E ele lamenta, ele segue em frente, ele chega no abrigo são e salvo, e quando ele chega lá, ele entende o que tinha acontecido. Foi tentando salvar o outro, ou salvando o outro, que ele salvou a ele mesmo, porque o esforço de salvar o outro manteve o corpo dele superaquecido, a ponto de se manter vivo e manter o corpo do que estava sobre ele também quente para sobreviver. E aquele que tentou apenas se salvar sem fazer nada por ninguém, acabou morrendo no caminho. Eu gosto muito dessa história porque ela ilustra exatamente o que é a necessidade. É necessidade, além de ser privilégio, é necessidade. Quando a gente trabalha por salvar os outros, na verdade a gente está salvando a gente mesmo, porque a gente esquece de nós, a gente consegue ver que os outros têm problemas maiores do que os nossos, a gente recebe um alento ao ver o bem que a gente está fazendo para os outros, isso motiva, isso valoriza a nossa existência, nosso cristianismo, isso cria uma necessidade na gente de buscar mais de Deus, porque a gente não pode dar o que não tem. Então é por isso que Deus estabeleceu esse privilégio de poder trabalhar pelos outros, porque isso o beneficiado maior seremos nós mesmos. E essa história eu acho ela muito interessante. Não tinha ouvido ainda, mas achei muito interessante, porque ela me lembra de uma coisa também, que a gente testemunhar e esse esforço para salvar outras pessoas nem sempre vai ser uma coisa confortável, e muitas vezes vai exigir sacrifício. Como foi? O cara teve que descer. E descer, e sofrer, e se machucar, talvez. Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, sabe, pastor? Às vezes eu vejo que a gente dá algumas desculpas para não testemunhar, dizendo assim, mas esse tipo de trabalho eu não me sinto muito à vontade fazendo.
Não é muito a ver com a minha personalidade. Eu tenho que fazer algo que eu me sinta bem. Às vezes a gente diz essas coisas assim. Claro que Deus deu dons diferentes para cada um, e cada um tem um chamado diferente. Mas muitas vezes testemunhar vai ser algo que vai ir contra a nossa vontade. Por isso que a importância de negar o próprio eu. E quando eu testemunho, quando eu vou ao encontro dos perdidos, vai doer, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Quem sabe eu ia querer ficar dormindo um pouquinho mais, no friozinho ali nas cobertas. Essa é a minha vontade natural, mas eu tenho que ir contra o meu próprio eu. Fazendo uma alusão à questão do Mar Morto, até que a lição comenta, né? Sim. Se o mar não servir para regar as plantas, regar a terra, para que ele serve? Se o mar não for um ambiente, um habitat de desenvolvimento da vida, para que serve? E nós, quando recebemos a água do Espírito de Deus, nós estamos aqui para regar a terra. E para, através de nós, para que haja um habitat de desenvolvimento da vida espiritual, para que mais pessoas cresçam, floresçam e cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Perfeito. Amém, Carlos. Carlos, no verso da lição dessa semana, citava lá que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta meio provocativa, assim, né, para a gente pensar um pouco. Será que nós, muitas vezes, a gente não desiste muito fácil das pessoas, sabe? Ela não quer, então tá bom, então tchau. Será que às vezes a gente não desiste muito? Será que a gente não teria que insistir um pouco mais na salvação das pessoas? Primeiramente, a gente precisa entender como que Deus pensa, né? Como é que Deus pensa? Eu perguntei para você pensar em casa aí. Eu gosto muito de parar para pensar qual é o pensamento de Deus. E eu, como servo dele, quero me tornar parecido com ele. Quero começar a pensar igual. Primeira pergunta: Deus desiste fácil das pessoas? Agora nós nessa caminhada somos bem diferentes. Estamos aprendendo. E eu, infelizmente, pastor Bruno Alves, eu vou ter que responder que sim. Muitas vezes nós facilmente desistimos das pessoas. Nós aproveitamos alguma situação e usamos aquilo muitas vezes. Puxa, ele não quer ser ajudado. Ele jogou a toalha, não vou tentar mais, não dá mais. E a gente simplesmente deixa aquela pessoa vivendo a vida sozinha, sem ter condições de voltar ou retornar para os braços do Pai. Mas, pastor, alguns meses atrás, a gente estava sempre aprendendo, né? Esse é crescimento, lição, Bíblia, a vida espiritual é crescimento. E alguns meses atrás, meditando num dos sermões das 10 dias de oração, nós tivemos a revista, mas tinha os sermões. E ali aprendi algo que tem transformado a minha vida e que tem me feito pensar diferentes quanto a essa questão de não desistir. E voltando de novo a Lucas 15, interessante, porque esse sermão falava de Lucas 15, e falava ali das três até parábolas. porque o tema geral era resgate. Era resgate, tem tudo a ver até com essa questão de testemunhar, né? Sim. E ali, Lucas 15, né? E ali começava falando sobre a parábola da ovelha perdida, né? Que falava então que, lá no verso 4, que o pastor deixa as 99, olha só, ele está com o time todo, está com a casa cheia, e ele sai então para buscar a ovelha que está perdida. Interessante que quando Jesus fala esse relato, ele está respondendo a algumas acusações que os fariseus estão fazendo. Gente que está acusando Jesus de andar no meio dos pecadores, de comer com os pecadores. E aí Jesus, muito sábio, ele usa um link, que é uma história que tinha a ver com muitos deles, que é a questão de ovelhas. Muitos deles cuidavam de ovelha, investiam em ovelhas, e sabiam como é que era a atitude de um pastor. E aí, a gente lendo o texto, a gente entende que o pastor, então, ele deixa o conforto da casa, e ele vai enfrentar os desafios, ele vai para o frio, ele vai aonde lá está a ovelha, porque a ovelha não sabe que está perdida. Na verdade, até sabe, ela não sabe voltar, né? Ela está lá assustada. A dracma que não sabe que está perdida. Isso, a dracma que não sabe, né? E ele vai e enfrenta todos os problemas para buscar essa ovelha. Usando o exemplo da dracma, a dracma está lá, dentro de casa, muitas vezes, precisando de ajuda, se achando que está bem, mas está perdida. E se nós fizéssemos ao contrário desse pastor, e não buscássemos a ovelha que está lá, a ovelha permaneceria. Então eu entendi que através desse texto, tendo o pensamento de Deus, eu decidi não ser mais um acusador que vai dizer,
desistir daquele cara, desistir daquela pessoa. Eu quero ser um pastor. Estou diante de 2 pastores aqui, mas eu não quero ser um pastor formal. Eu quero ser um pastor no significado real. Quando a gente olha para Davi, Davi matou um leão por causa de uma ovelha. E a gente precisa estar disposto a fazer muito mais para salvar as ovelhas que estão lá fora. Vocês podem ser pastores. Você que está aí também pode ser um pastor. E a gente precisa ressignificar a nossa mente e entender que é um momento de a gente parar de ter alguns preconceitos, mas ser como o pastor da parábola, independente da festa das 99, buscar o que está lá fora. Muito bom, Carlos, muito bom. E esse... Pastor, eu lembrei agora falando da questão de ir em busca de se... Eu tinha uma pessoa num lugar que eu trabalhei, não posso... Agora com transmissão, a pessoa vai que está assistindo... Mas ele tinha uma técnica para estudo bíblico que eu nunca tinha visto uma coisa igual. Mas nunca façam isso, tá? Eu vou dar o exemplo como contraste. Sabe como é que ele começava o estudo? Ou nem era o estudo, era o primeiro contato com a pessoa, que de alguma forma alguém teria dito, assim, que estava interessada. Ele chegava e já falava das doutrinas distintivas nossas no primeiro encontro. Já falava de sábado, de alimentos, de dízimo, os assuntos bem delicados. E aí, por que ele falava isso? Aí um dia alguém me disse, pastor, tem que conversar com o fulano, porque ele chega assim, no primeiro encontro ele já chega falando sobre isso. Aí um dia eu fui conversar com ele, né? E aí, como é que está o trabalho missionário? Não, pastor, estou trabalhando. Pois é, como é que é a tua abordagem? Aí ele foi me falando, ele falou que ele fazia isso. Eu disse, mas por que tu começa dessa forma? Não, pastor, porque assim, para não perder tempo, se a pessoa já disser que não quer guardar o sábado, que não quer deixar comer carne de porco, que não quer devolver dízimo, eu nem vou perder meu tempo, perder 3 meses ali para quê? Tem uns estilos assim. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Aí gastei um tempão com ele explicando por que a gente tem que começar com os pontos em comum, para ir criando, para dar tempo da pessoa ir digerindo gradativamente, né, o processo, que são mudanças, né? Mas é o tipo da atitude que a preocupação de qual era? O negócio dele era o batido, era colher. Mas não queria gastar tempo com a pessoa, porque todos nós precisamos de um tempo para irmos nos familiarizando com a mensagem. Então, nunca façam isso. Tá? Crianças não façam isso em casa, né? Muito bem. Pastor Bruno, sim, qual que é o propósito da existência da igreja? Né? Por que nós estamos aqui e de que maneira a gente pode até mesmo perder esse propósito? Ok. Livro Atos dos Apóstolos, não o da Bíblia, do Espírito de Profecia, página 9. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Então a pergunta, qual é o propósito da existência da igreja? Pregar o evangelho. Amém? Amém. A igreja foi organizada para pregar o evangelho. A gente não pode perder isso de vista, a gente não pode virar um clube. É gostoso estar aqui, a gente está sentindo falta de ter o grupo todo aqui, aquele momento no final do culto, todo mundo se abraçando. Uma coisa que eu amo aqui na Floresta é que não é aquela coisa que termina o culto, em 5 minutos está todo mundo em casa, já sentado na mesa. O pessoal, às vezes, 12h30, 15 para 1, está ali na frente da igreja conversando. É extremamente salutar isso, mas não pode ficar nisso. A igreja existe para pregar o evangelho, para oferecer a salvação às pessoas. A igreja adventista ela é predestinada para isso. Ela não é predestinada para a salvação. Não é predestinada para a salvação. Podem se salvar adventistas, esperamos que muitos se salvem, mas se salvarão de outras igrejas também, na luz que tem e tal. Mas uma coisa que realmente nós surgimos para esse fim, nós somos predestinados para a missão. Então a pregação do evangelho é o grande motivo da existência dessa igreja. A outra pergunta fez, como podemos perder esse propósito? Se a gente cair no mesmo erro que Israel caiu. Eles se fecharam em si, eles tinham medo de se contaminar com os outros, que eles iam ser influenciados. A gente tem que ter esse cuidado, sem dúvida, mas a gente não pode viver para a gente. E naquela coisa até bem intencionado, né, de não posso me mundanizar, me secularizar, e é nós nos fecharmos aqui e esquecermos de que tem um mundo inteiro para ser evangelizado. Aí eu queria ler um texto com vocês, que está agora sim na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8, verso 1, porque o que acontece, o que Deus faz quando a gente começa a cair nesse erro? Deus ele tem que dar um jeito, né? Ele está percebendo, ele tem que resolver o problema. Se a gente não está entendendo... Como diz aquela frase, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Aí Atos 8:1 diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia
e Samaria. O que aconteceu? A igreja teve um impulso muito grande ali no Pentecostes. De repente, a igreja, que era uma meia dúzia de gato pingado, estava com 3.000 membros, houve mais uma situação lá, subiu para 5.000, e eles pensaram, mas olha, 5.000 membros aqui, já temos uma associação, as igrejas, e aí ficou, vamos ficar aqui se ajudando, matando a fome de quem está, a gente divide tudo e estamos numa boa. Tá, a igreja de Jerusalém estava uma bênção, e o resto do mundo? E aí Deus permite uma perseguição sobre eles em Jerusalém, e aí esparramou a turma que teve que se espalhar e testemunhar. Porque como eles tinham uma experiência realmente viva com Cristo, onde eles iam, eles realmente testemunhavam, mas eles tinham que ir. Tanto é que lá me fugiu agora a cidade, Antioquia, né? Eles foram chamados de cristãos porque eles só falavam de Cristo, esse era o assunto deles. Mas eles tinham que ir até lá, e para ir Deus teve que permitir uma perseguição. Então que Ele não precisa permitir nada negativo. Para a gente, já acompanhei muitas vezes, nesses anos de trabalho, Deus nunca causa, mas permite dissensões na igreja, às vezes entre alguns membros, e alguns ficavam tão chateados, não, eu vou embora daqui e vou para o bairro tal lá. Era ruim, a igreja sofria por causa daquela divisão entre alguns membros, mas acabava virando uma bênção, e Deus tinha permitido, porque aqueles que saíram magoados foram lá e abriram uma outra igreja, e Deus abençoou lá também. Como Paulo e Barnabé discutiram, não era o ideal de Deus, mas pela briga deles, 2 duplas missionárias poderosas se formaram, e o trabalho se ampliou. Então, para a gente não precisar passar por um desgosto assim, para o evangelho se propagar, é a gente fazer pelo amor. E aí Deus não precisa permitir nenhum racha, né? Só um detalhe bem rápido, às vezes a permissão da crise e do desconforto é a mola para o crescimento. É verdade. A gente precisa disso. O Carlos, e então a gente já, na nossa última pergunta aí, né, no estouro do cronômetro aqui, qual deve ser a nossa principal motivação no serviço ao Senhor? Vamos pensar como Deus novamente? Sim. Qual é a motivação de Deus? Amor. O amor. Alguns versos, para a gente está no final, nos minutinhos estão ali. 1 João 4,19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então, eu só o amo porque Ele amou, o amor é dele. 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange. O constranger é motivar, impulsionar, literalmente ser empurrado. O amor de Cristo me empurra, me pressiona para eu ir avante. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? E eu não consigo viver verdadeiramente o servir, o testemunhar, se eu não for motivado pelo amor. Eu posso ser motivado por números, por várias coisas, mas essa motivação é fake. Por medo. Por medo, né? Se eu não trabalhar, vou me perder. Exatamente. O interessante de Cristo, que nós precisamos aprender, a nossa motivação deve ser nele, porque nós somos tendenciosos a olhar muitas vezes para o próximo, no sentido de que, mas ele não me ama, ele me maltrata mal, ele não me faz bem, ele não é gentil comigo. Como que eu vou ser gentil com ele se ele não é gentil comigo? Como que eu vou ser amoroso com essa pessoa se ela não é amorosa comigo? E o amor vira uma moeda de troca. E amor não é moeda de troca. Amor é princípio. Amor é Deus. E uma das maturidades, que até eu já falei em alguns sermões que eu prego por aí, que demonstra o crescimento do cristão, é quando a nossa reação não está baseada na ação das pessoas. Ou seja, eu não amo porque ele me ama, mas eu amo porque Deus me ama. E isso tem que fazer toda a diferença. Eu não sirvo porque ele me serve, mas eu sirvo porque Deus me serve. Então, o meu amor, o meu serviço, a minha atitude, nós precisamos entender isso, tem que estar baseado naquilo que Deus pensa e naquilo que Deus é. E essa deve ser a nossa motivação, o amor de Deus em nós. Amém, amém. Que sejamos sempre então motivados por esse amor, né? Que ele faça a diferença na nossa vida. Pastor Bruno, encerra para a gente com uma oração, por favor. Sim, vamos orar. Vamos fechar os olhos. Bom Deus, obrigado por essa lição que introduzimos hoje, onde durante os próximos 3 meses estaremos estudando sobre a importância de transmitirmos a mensagem de salvação para nós e para as pessoas que são beneficiadas ao ter conhecimento dela.
e que, ao estudarmos esses temas, isso realmente possa nos impulsionar em forma de gratidão por tudo que o Senhor é e faz por nós, e pela bênção que foi o Evangelho chegar na nossa vida, possamos compartilhar com os nossos semelhantes. Nos ajude para isso, continua conosco nos momentos de adoração que teremos aqui na igreja, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.